Glória a Deus. Quem está vivo, dá glória. Aleluia. Graças a Deus. O Senhor é bom. E até aqui o Senhor tem nos abençoado. Abra sua Bíblia. Salmo 139. Salmos 139. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como um dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuístes o meu interior, entretecestes-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhado fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, os homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os, com ódio completo tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Pode se assentar. Meus amados, o livro de Salmos é um livro que ele tem 150 poemas, nós podemos dizer assim. E o livro de Salmos, ele foi escrito
Mais de 1000 anos demorou-se para que o livro de Salmos fosse compilado e nós termos em nossas mãos como nós temos hoje o livro de Salmos. É bem verdade que hoje quando nós vamos ler o livro de Salmos, o correto não é nós dizermos capítulo 3, capítulo 91, porque um capítulo, ele remete a algo que vai continuar, né? Então, se eu falo que o livro de Jó tem o capítulo 41, sequentemente vai ter o capítulo 42, então o capítulo 41 ele é uma continuação, ou o capítulo 42 é uma continuação do capítulo 41. E nos Salmos, eles são independentes. Então, por isso que nós não dizemos que os Salmos, eles são capítulos, porque cada Salmo, ele tem a sua história. Os livros dos Salmos, estudando, a gente percebe que eles foram compostos em momentos diversos. Nós vamos ter os salmos de louvores, os salmos que alguns chamam de os salmos de guerra, os salmos de lamento, os salmos de gratidão. E os autores, aqueles estudantes da palavra do Senhor, eles dizem que os salmos, eles são separados por 5 livros. Esses livros depois foram juntados e nós temos aí a soma de todos os 150 salmos. Então, do Salmo 1 ao Salmo 41, nós temos um livro, do 42 ao 72, nós temos outro livro, do 73 ao 89, nós temos o terceiro livro, do 90 ao 106, nós temos o quarto livro, e do 107 ao 150, nós temos aí o quinto livro. É bem verdade que esse salmo, quando nós vamos estudar as suas autorias, não é todos os salmos que são de Davi. Muita gente às vezes comete o equívoco de achar que todos os salmos são de Davi. Mas nós temos vários autores nos salmos. Nós temos Davi como o principal dos autores do livro dos Salmos. Nós temos Moisés, nós temos os filhos de Corá, nós temos Asaf, nós temos vários autores dentro desses 150 salmos que vão adorar ao Senhor. E o Salmo 139, quando o nosso irmão Alisson nos fez o convite, a palavra que Deus colocou ao meu coração no exato momento em que eu ouvi ali no WhatsApp foi esse primeiro verso. No exato momento em que eu terminei de dar o play na mensagem, eu pensei, Senhor, o que eu vou falar para a tua igreja? E a palavra que veio no meu coração é: Senhor, tu me sondas. E aí eu fui debruçar sobre este Salmo 139, e nós percebemos que o Salmo 39, alguns estudiosos vão dizer que o Salmo 139, ele é como se fosse uma coroa dos salmos. O salmista Davi, quando ele vai escrever esse salmo, ele destaca algumas peculiaridades que só cabem a Deus, que nós chamamos de atributos. Nestes salmos nós vamos ter os 3 principais atributos que Davi,
ele vai descrever a Deus. Do verso 1 ao verso 6, Davi, ele quer destacar a onisciência de Deus. Do verso 7 ao verso 12, perceba que são um grupo de 6 versos. O salmista, ele quer falar sobre a onipresença de Deus. Do verso 13 ao verso 18, o salmista, ele vai falar sobre a onipotência de Deus. E do verso 19 ao verso 24, o salmista se mostra rendido diante de toda a maravilha que ele já citou nos versos acima. E quando eu começo a ler esse salmo, Senhor, o primeiro verso diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. E quando nós lemos isso, a impressão que nós temos é que Davi, ele não está contando o que alguém contou para ele. Davi não está passando uma experiência que ele ouviu. Davi poderia utilizar de tantos outros exemplos que o antecederam, que foram contemporâneos dele, mas não, Davi, ele tem uma convicção. Davi diz: Senhor, tu me sondas e tu me conheces. E quando nós entramos na profundidade dessa palavra sondar, sondar é o mesmo que esquadrilhar, conhecer todos os lados. Sondar, aqui no texto original, eles dizem que é como se alguém pegasse uma peneira para peneirar grãos. E esse agricultor que vai peneirar, ele tem o conhecimento só de olhar, ele sabe a qualidade desse grão. E o salmista, ele começa dizendo: Senhor, o Senhor me conhece. Perceba que quando Davi, ele diz isso, automaticamente, no nosso subconsciente, nós pensamos que Deus conhece as coisas boas que nós fazemos. Nós pensamos que Deus conhece aquelas boas obras que nós praticamos. Nós pensamos que Deus conhece somente aquilo que os homens veem no nosso melhor. Mas quando o salmista abre a sua boca e diz: Senhor, tu me sondas e tu me conheces, o salmista está dizendo: Senhor, aquilo que os homens não veem, aquilo que não saiu no holofote, aquilo que a minha boca não falou, aquilo que ninguém viu, o Senhor me sonda e me conhece. Isso é tremendo, irmãos, porque isso fala da onisciência de Deus. A onisciência de Deus nos revela que Deus, ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ele sabe não só aquilo que nós fazemos, mas ele conhece qual a intenção que nós fazemos. E isso coloca o salmista de boca aberta, e ele diz: Senhor, tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. O que mais tem se desenvolvido com a era da tecnologia é tentar prever o que o homem pensa. É tentar prever como o homem pensa. E essa tecnologia,
de tentar prever, ela já chegou nos carros. Porque hoje, em muitos carros que estão sendo lançados, já existe uma tecnologia que ela consegue prever o trânsito. Você entra no carro, não tem nenhum motorista, e você diz: eu preciso chegar a tal endereço. O carro liga, dá a seta e vai. E se alguém tentar entrar, atravessar na frente, aquele sistema, ele vai tentar prever ao máximo possível. Milhões em tecnologia são investidas nisso, para prever o comportamento humano. Entenda que quando você entra numa loja de um shopping, não pense que tudo lá é por acaso, irmãos. As luzes, o enfeite, o cheiro, o clima. Você já sentiu frio no shopping? Não. Você pode estar de blusa, que no shopping você chega e está tranquilo, um clima gostoso. Quem está sem blusa de frio, às vezes, fica tranquilo. Porque o estudo do comportamento humano. Só que o salmista se antecede a isso. E ele diz: Senhor, Tu conheces todos os meus pensamentos. O Senhor sonda os meus pensamentos. E aí ele continua, ele diz: o Senhor me cercas, o meu andar, o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Irmãos, você perceba que a cada momento que o salmista ele continua a falar sobre a onisciência do Senhor, a cada minuto que ele fala, parece que você está sendo cercado por Deus. E ele diz: o Senhor conhece todos os meus caminhos. Sabe aqueles caminhos que você planejou ir, e no final você não seguiu aquele caminho, você foi por outro caminho? O que o salmista está dizendo? Que o Senhor sabia do caminho que você iria percorrer. E o salmista ele chega numa conclusão no verso 6, que ele diz: tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Quando ele começa a entender a onisciência de Deus, ele percebe o quanto a criatura é inferior ao Criador. Ele percebe que os pensamentos de Deus estão muito mais elevados do que o dele. Ele conclui que ele é um ser limitado. E aí, no verso de número 7, ele vai passar a falar da onipresença de Deus. A onisciência é que Deus sabe todas as coisas. A onipresença de Deus é que Deus está em todos os lugares. E ele diz: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ele percebe que ele está cercado. E aqui, no verso de número 8, ele faz um comparativo de um extremo a outro. Ele diz: se eu subir aos céus, tu aí estás. Se eu fizer no abismo a minha cama, o Senhor também está lá. Não tem como escapar do Senhor. Aleluia. E às vezes o ser humano, ele acha que ele consegue escapar do Senhor. Você lembra de Jonas?
Irmãos, a história de Jonas, provavelmente se fosse o Joabe no lugar de Jonas, também faria a mesma coisa. Mas a história de Jonas é para nós refletirmos. Porque Deus dá uma ordem e diz: Jonas, vai pregar em Nínive. O que ele faz? Ele vai para o lado oposto, ele compra a passagem e ele vai para o lado oposto. E ele dizendo: não, eu não posso pregar em Nínive, porque Nínive é inimigo do meu povo. Nínive é inimigo do povo de Israel. Nínive é cruel, Nínive só pensa em morte. Eu não quero pregar para esse povo. E aí ele pega, compra a passagem, entra no barco, vai para o porão, achando que vai fugir do Senhor. Você já pensou, irmãos, que nós não conseguimos estar nenhum momento oculto aos olhos do Senhor? Não há o que nós possamos fazer para nós ficarmos ocultos aos olhos do Senhor. Isso é motivo de nós regozijarmos a Deus, porque se os olhos do Senhor nos alcançam em todos os lugares, então o nosso adversário não pode ter poder sobre a nossa vida. Mas nós também temos que pensar que se os olhos do Senhor nos alcançam em todos os lugares, Deus vê tudo. E aí, é do ser humano a gente tentar esconder. Porque o que Jonas faz é tentar esconder-se. Porém, o Deus que preenche todo o universo dá ordem a um vento, e esse vento começa a balançar o barco que Jonas está. E perceba que Jonas, ele não tem opção de não ir. Você percebe que Jonas não tem escolha. Depois que você entrega a sua vida ao Senhor, você não tem mais escolha. Você não faz mais as suas vontades. Você não vive mais para você. Você segue as ordens do Senhor. Aleluia. Para onde eu fugirei? E ele disse: se eu tomar as asas da alva, e se habitar na extremidade dos mares. Perceba que aqui eles não têm o conhecimento de todo mundo como nós conhecemos. O Brasil foi descoberto pouco tempo, eu sou ruim de história, 1500. 1500. Perceba, o salmista está dizendo: nas extremidades, se eu for habitar ali, Senhor, de certo não tem como esconder do Senhor. E aí ele diz: nem ainda as trevas me escondem de ti. Perceba, olha o detalhe que ele dá. E ele diz: mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz para o Senhor são a mesma coisa. Perceba o que o salmista está dizendo, que mesmo em trevas, ou em luz do meio-dia, para Deus é a mesma coisa.
Não tem como nós escondermos do Senhor. E aí, ele passa no verso 13 a falar um pouco da onipotência de Deus. Ele passa a falar do poder de Deus. Ele passa a falar desse Deus que tem todo o poder. E parece que o salmista ele contempla o dia em que ele foi gerado. E ele diz: pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Irmãos, os cientistas, eles tentam, há quanto tempo, descobrir a origem da vida. Se você chegar para um cientista e você perguntar qual é a origem da vida, eles não sabem dizer. Irmã Clara, o cientista não consegue explicar como a vida se gerou. Mas nós que fomos comprados, nós já temos a resposta. Que foi o Senhor que formou o homem. Foi o Senhor. Enquanto o mundo fica doido para descobrir, nós já temos a resposta. O Senhor me formou. Como que você explica a vida? Como que nós podemos explicar a vida? Essa dádiva que nos foi dada. Foi o Senhor que nos formou. E eu quero abrir um parênteses aqui. Talvez o seu pai e a sua mãe não planejaram você, mas foi a mão do Senhor que te formou. Talvez você nasceu em um lar conturbado, talvez a sua família foi desestruturada, mas Deus manda dizer nessa noite: foi o Senhor que te formou. Aleluia. Glória. É o Senhor que formou. Não foi um acidente. Não foi um abuso. Foi o Senhor que te formou. Aleluia. Oh, aleluia. Verso 16: os teus olhos viram o meu corpo informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, quais iam sendo dia a dia formados, quando ainda nenhum deles havia. Lembra do profeta Jeremias? Quando Deus diz a Jeremias: Jeremias, foi eu quem te chamou. E quando você ainda estava no ventre, Jeremias, eu já te escolhi. O interessante é que Deus, irmãos, o trabalhar de Deus aqui é de uma maneira tão profunda, que quando o salmista diz, e aqui a gente corre o perigo de às vezes interpretar de uma maneira equivocada, porque alguém pode pegar esse verso e dizer assim: já que os meus dias todos estão escritos, eu vou viver da maneira que eu tenho que viver.
Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus, na sua presciência, Ele sabe de todas as decisões que você tomar, do início da sua vida ao último dia. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Verso 17, ele diz: e quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grande é a soma deles. Se os contasse, seria em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Perceba que a onipotência de Deus, Ele tem todo o poder. E o salmista, ele está encantado com isso. E ele diz que os pensamentos é grande do Senhor. No Isaías, capítulo 40, verso 26, nos fala um pouquinho da grandeza, do poder deste Deus. Fala um pouquinho da força, da onipotência deste Deus. A partir do verso 12 até o verso 26, Deus vai dar uma fala para Isaías e ele começa a engrandecer a esse Deus Todo-Poderoso. E aí no verso 13 do capítulo 40, ele diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o conselheiro? Quem que foi que te ensinou? Perceba que quando você tem um filho, uma criança, você vai educá-la, você vai ensinar, você vai instruir. E como que é difícil instruir uma criança? Porque a criança, ela não convive só com você. A criança, ela vai para a escola, ela cria outros amigos, por mais que às vezes você ensine. E aí, Isaías aqui, ele depois de falar das grandezas que Deus fez, ele começa a perguntar: Senhor, quem que foi aquele que te ensinou? Quem que foi o seu conselheiro, Senhor? E a partir do verso 19 do Salmo 139, o salmista, ele se declara inimigo de todos aqueles que são inimigos de Deus. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, porque às vezes nós nos aliançamos a quem é inimigo de Deus. Isso é um perigo muito grande, de nós fazermos alianças com quem é inimigo de Deus. Mas Joabe, eu não posso ser amigo de quem não é amigo de Deus? Você quer um bem verdade, irmãos? Bem verdade? As nossas amizades, elas têm que nos levar para Deus, irmãos. Se alguém não serve para me ajudar a chegar a Deus, não serve para ser meu amigo. Se alguém quer me atrapalhar a chegar a Deus, como que eu posso ser amigo de uma pessoa assim, gente?
E aqui Davi, ele escreve, e ele diz: eu aborreço aqueles que te aborrecem. Irmão, aqui não quer dizer que você não vai nem conversar com a pessoa, não. Aqui hoje nós temos que pregar a palavra de Deus. Nós temos que levar o evangelho àqueles que estão perdidos. E quem faz a parte de conversão não somos nós. Mas a nossa missão é anunciar, sim ou não, igreja? A nossa missão é pregar. Mas o salmista, ele deixa bem claro que ele não pode fazer alianças com quem não tem aliança com Deus. Isso é perigoso. E no verso 23, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Depois de todo esse discorrer sobre a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus, ele vai dizer: sonda-me, ó Deus, conheces o meu coração e prova-me, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O que o nosso coração tem que estar desejoso é ser guiado pelo caminho eterno. É ser direcionado pelo caminho eterno. O que o nosso coração tem que almejar dia após dia é ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus. Irmãos, o salmista, quando ele fala sonda, ele não está falando só das coisas. Ele está falando também dos seus sentimentos. Ele está falando também das suas angústias, das suas preocupações, dos seus desafetos. E ele diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Depois que o Senhor sondar, depois que o Senhor verificar todos os meus caminhos, vê, Senhor, se aí há algum caminho mau. Mas, Senhor, guia-me pelo caminho eterno. Guia-me pelo caminho eterno. Que caminho eterno é esse? Quando nós falamos de caminho eterno, eu só lembro dos discípulos. Em João 6, a multidão vem atrás de Jesus por causa do pão. Jesus dá um duro sermão. E a multidão começa a ir embora. A multidão começa a ir embora, cada um vai virando as costas para Jesus, e Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: e vocês não querem ir? Pedro levanta a voz e diz: para onde? Em outra versão melhor diz: para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. A palavra de vida eterna é Jesus. O caminho é Jesus. A verdade, a vida é Jesus. Só há saída em Jesus. Deus abençoe os irmãos em nome do Senhor.